Olá, meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Desta vez, nós vamos abordar o tema sobre possessos convulsionários e a afeição dos espíritos por certas pessoas. Todos esses três assuntos estão dentro do tema intervenção dos espíritos no mundo corporal. E as questões são as de número 473 a 488. Com toda certeza, assunto bastante interessante para o nosso estudo. Então, como de costume, antes de iniciarmos as questões, vamos fazer a nossa oração, pedindo a Jesus e a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos ajude no entendimento de tudo aquilo que será estudado e que possamos, na medida do conhecimento que tivermos, na nossa disposição, colocar em prática todos esses ensinamentos tão importantes que o Livro dos Espíritos nos traz. Sendo assim, Senhor Jesus, fique conosco, nos abençoe, nos ampare e nos proteja. Muito obrigado e que assim seja. Questão 473. Possessos. Um espírito pode momentaneamente revestir o envoltório de uma pessoa viva, quer dizer, se introduzir dentro de um corpo animado e agir em lugar daquele que se encontra aí encarnado? E os espíritos responderam: o espírito não entra em um corpo como entras em uma casa. Ele se afina com um espírito encarnado que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria da qual está revestido. Um espírito não pode substituir aquele que está encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o término da existência material. Então, interpretando essa resposta, o que os espíritos disseram a Kardec? Olha, o corpo não é igual a uma casa, né? Que alguém chega lá, tira o outro que está ocupando e passa a tomar conta. Nós só permitimos que isso aconteça quando a gente começa a sintonizar com o espírito, aquele espírito negativo que por algum motivo, por um processo obsessivo muitas vezes, né, tenta se apoderar de nós. Mas isso só vai acontecer se nós dermos essa permissão, se nós estivermos na mesma faixa vibratória daquele espírito. Aí sim, ele poderá exercer um poder sobre nós. Caso contrário, não. É por isso que ele diz aqui, olha, na resposta. Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria da qual está revestido. Então, eu sou o Senhor, o meu espírito é o Senhor absoluto do meu corpo, daquilo que eu penso, daquilo que eu faço, daquilo que eu vou agir, né? Agora, se por sintonia eu permito que um outro espírito se aproxime e passe a comandar os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas ações, aí o desequilíbrio está comigo, né? E ele termina aqui a resposta dizendo: um espírito não pode substituir aquele que está encarnado. Quer dizer, um espírito não pode chegar e falar para mim: sai que agora eu quero ocupar esse corpo. A partir de agora ele é meu. Por quê? Porque o meu espírito e o meu corpo estão ligados até aquele momento em que foi determinado pela divindade, aquilo que foi determinado por Deus. Só no tempo certo é que meu espírito vai se desligar daquele corpo. Então não tem como outro espírito ocupar o meu corpo. Ele só vai agir
sobre mim, sobre as minhas ideias, os meus pensamentos, os meus sentimentos e emoções, se eu permitir, se eu aceitar, se eu me afinizar, se eu sintonizar com ele. Caso contrário, negativo. Questão 474. Se não há possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode se encontrar na dependência de um outro espírito de maneira a estar por ele subjugada ou obsedada, a ponto que a sua vontade esteja de alguma sorte paralisada? E os espíritos responderam: sim, e esses são os verdadeiros possessos. Mas saiba que essa dominação não se faz jamais sem a participação daquele que a suporta, ou seja, daquele que é a vítima da obsessão, da perseguição, seja por sua fraqueza, seja por seu desejo, pela sua vontade. Tem-se tomado frequentemente por possessos os epiléticos ou os loucos, que têm mais necessidade de médico que de exorcismo. Então, sim, né, os possessos, vamos dizer assim, os possuídos, que são aqueles que sofrem um processo de obsessão, eles acabam sendo dominados nas suas ideias, né, até nos seus atos. A obsessão, ela tem vários processos, desde o mais leve até aquele que é extremamente intenso e que subjuga totalmente a pessoa, mas sempre, como nós vimos na questão anterior, por influência. Não porque o espírito que está nos obsediando, ele vai entrar no nosso corpo e tomar conta. Não é assim que funciona. Ele vai se aproximar de nós, nos envolver na sua psicosfera, nos seus pensamentos de raiva, de ódio, de ciúme, de vingança, de perseguição. E se nós dermos abertura, se nós, vamos dizer assim, baixarmos a guarda, permitirmos que ele se apodere das nossas ideias, dos nossos pensamentos, emoções, ações, etc., aí sim, mas sempre por afinidade, não por ocupar o nosso lugar. Então eu volto a dizer, por isso que Jesus disse, vigiai e orai, né? Quer dizer, vamos ficar atentos, vamos prestar atenção quais são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Se nós percebemos que aquilo não é coisa nossa, provavelmente é algum espírito que está querendo nos envolver. Então cabe a nós dizer, olha, basta, aqui você não encontrará campo fértil. E o Allan Kardec, ele vai fazer um comentário exatamente nessa direção. Ele vai dizer, olha, não existe uma categoria de espíritos, né, criados, devotados especificamente ao mal. Deus jamais faria isso. São espíritos como o nosso, né, que estão no caminho errado, no caminho equivocado e ficam assediando as pessoas, né, por processos obsessivos, de ligações anteriores, de vingança, de ciúmes, por algum motivo, né? Mas caberá sempre a nós evitarmos essa situação. Questão 475. Pode-se por si mesmo afastar os maus espíritos e se libertar de sua dominação? Resposta: pode-se sempre sacudir um jugo quando se tem vontade firme. Sim, é possível, né? Como eu disse na questão anterior. Se nós percebemos, né, que começa a vir toda hora à nossa mente determinados pensamentos, determinadas emoções, palavras agressivas, né, ações que contrariam aquilo que seria o correto, ações no bem, é bem provável que nós estejamos sendo envolvidos por um ou mais espíritos que estão querendo alguma coisa ruim conosco, algum processo obsessivo, alguma coisa não está bem. Então, cabe a nós elevarmos o nosso padrão vibratório para que esses espíritos não nos dominem, né? Então, mas para isso, como está aqui na resposta, precisamos ter uma vontade firme.
Então, fazermos o evangelho no lar, frequentarmos a casa espírita ou o templo religioso que é adequado às nossas necessidades, à nossa vontade, fazer estudos, ações no bem, praticar o bem, tudo isso, todas essas ações, elas vão nos afastando, a oração, né, as preces, elas nos afastam desses espíritos, né, que tentam, às vezes, nos envolver ali em algo negativo. Então depende de nós, sim. Se tivermos uma vontade firme, um desejo firme, nós podemos evitar. Questão 476. Não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba? Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição? Nesse caso, que condição deve ela empregar? Olha, várias perguntas numa só, né? Resposta dos espíritos. Se é um homem de bem, sua vontade pode ajudar, apelando pelo concurso dos bons espíritos, porque quanto mais se é um homem de bem, mais se tem poder sobre os espíritos imperfeitos para os agastar e sobre os espíritos bons para os atrair. Então é possível sim, né? Como eu disse, se nós fizermos as coisas corretas, algumas ações, né? O evangelho no lar, as orações, frequentarmos o templo religioso. Então a gente vai se associando aos bons espíritos que vão nos ajudar a nos livrar desse processo obsessivo, né? Por isso que ele diz na questão anterior, sim, é possível quando se tem vontade firme. Seguindo, entretanto, seria incapaz se aquele que está subjugado não consentir nisso. Quer dizer, se a própria pessoa que está sendo subjugada não tomar nenhuma ação, não evitar, né, essa aproximação, fica tudo mais difícil. Existem pessoas que se alegram em uma dependência que agrada aos seus gostos e aos seus desejos. Então, muitas vezes, um processo obsessivo se instala, não é só porque o outro, né, o desencarnado, quer nos fazer o mal. É porque a gente também gosta daquilo que está sendo soprado nos nossos ouvidos, nas nossas ideias, né, nas nossas emoções. A gente, de certa forma, acaba se comprazendo, se ligando. E aí a gente permite que aquele espírito ou espíritos comecem a agir sobre nós. Seguindo, em todos os casos, aquele cujo coração não é puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos o abandonam e os maus não o temem. Tá vendo? Então tudo depende de nós, né? Depende daquilo que nós vamos sintonizar, se nós vamos permitir, né, que aqueles espíritos que estão querendo algo negativo conosco encontre em nós um campo propício, um campo adequado para que eles continuem praticando o mal. Ou se nós, pelas nossas atitudes, nós fechamos essa porta, não dando oportunidade. Depende muito, mas muito de nós mesmos. Questão 477. As fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Exorcismo é algo que a gente viu muito, né, na Idade Média, na Igreja Católica e até nos dias de hoje, né? Algumas religiões falam do exorcismo, né? Exorcizar, tirar aquele espírito que está se apoderando de uma pessoa, né? A gente já viu muitos filmes feitos nesse sentido. Então, aqui é a respeito das fórmulas, né? Se ela tem alguma eficácia sobre os maus espíritos. E a resposta que deram a Kardec é o seguinte: não, essas fórmulas, né, não têm nenhuma eficácia quando esses espíritos voltados ao mal, equivocados no mal, vem alguém tomar a coisa a sério. Eles riem e se obstinam, né? Eles dão risada, eles fazem chacota e aí que eles pegam a situação para valer.
Agora, tem vários métodos, como eu disse, num trabalho mediúnico, em sessões de desobsessão, esses espíritos equivocados, eles são trazidos, eles são esclarecidos, né? E eles podem, desde que haja um arrependimento sincero, eles podem tomar um caminho diferente, porque nenhum espírito foi criado por Deus para viver trilhando no mal e para sempre, né? A gente sabe que o mal é a ausência do bem. Num determinado momento, aquele espírito ele vai se cansar, ele vai se esgotar, né? Uns querem antes, por arrependimento, por perceber que estão trilhando o caminho errado, eles aceitam uma nova proposta de renovação. Outros ainda vão persistir no mal, mas chega uma hora que todos eles vão se transformar, né? Porque essa é a vontade de Deus, e a vontade de Deus sempre prevalece. Questão 478. Há pessoas animadas de boas intenções e que não são menos obsedadas, quer dizer, mesmo pessoas, né, que têm boas intenções, voltadas para o bem, elas também são assediadas, elas são obsedadas, né? Isso acontece muito. Qual é o melhor meio de se livrar dos espíritos obsessores, desses espíritos equivocados no mal? Resposta: cansar a sua paciência. Não tomar conhecimento de suas sugestões, mostrar-lhes que perdem seu tempo. Então, quando veem que não tem nada a fazer, eles se vão. Novamente, eu friso aquilo que já disse anteriormente. Faça o evangelho no lar, mude os seus pensamentos, né? Leia livros edificantes, programas na televisão, internet, sempre coisas boas, que tragam boas informações elevadas, né? Nada dessas coisas negativas, de violência, né? Que hoje tem em profusão, né? Antes, fazer as orações, principalmente ao se deitar, quando o nosso corpo descansa, o nosso espírito vai para o plano espiritual e ali ele vai se encontrar com aquilo que ele se afina, com aquilo que ele sintoniza. Então, fazer sempre boas orações, bons pensamentos, para que o nosso anjo da guarda nos conduza, né, no sentido de nos levar para aprender, estudar, conhecer coisas boas, frequentar o templo religioso, enfim, todas essas ações, né, elas nos transformam, elas nos modificam e nos afastam desses espíritos que muitas vezes querem nos prejudicar, querem nos obsidiar. Questão 479. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? Vejam só a resposta. A prece é um poderoso socorro em tudo, não só na obsessão, em tudo. Mas crede bem, não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja, né? Chegar lá, fazer aquele Pai Nosso, aquela Ave Maria decorada, né? É preferível você fazer uma prece não decorada, porém sincera, do fundo do seu coração, né? Aquela prece sentida, como dizia o Chico, né? Que o coração sente. Peça a Deus aquilo que você deseja, aquilo que você está precisando. Deus sabe, Jesus sabe. Mas se a gente pedir, né? Fica melhor ainda. Então, Deus assiste aqueles que agem e não aqueles que se limitam a pedir. Então, a oração é importante? Sim, é fundamental, mas é preciso agir. Não adianta só a gente rezar, rezar, rezar e continuar com os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, os mesmos conceitos equivocados, as mesmas ações no mal, né? Praticando coisas negativas. Então, mais importante do que rezar é o quê? O vigiar, né? Para não fazer a coisa errada. É necessário, pois, que o obsidiado faça a seu turno, quer dizer, faça por sua vez, aquilo que é necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos, né? Então, quando a gente eliminar a causa, por consequência, esses maus espíritos vão embora. Mas, se nós não eliminarmos a causa, né, não trabalharmos para eliminar essas causas, eles vão estar ali, sempre nos rondando. Questão 480. Que pensar da expulsão dos demônios de que fala o Evangelho?
Resposta dos espíritos: isso depende da interpretação. Se chamais demônio a um mau espírito que subjugue um indivíduo, quando a sua influência for destruída, ele será verdadeiramente expulso. Então, né, como eu disse, não existe uma classe que Deus criou, né, classe de espíritos que Deus criou só para fazer o mal. Os que fazem o mal são espíritos como o nosso, que estão no caminho errado, estão transgredindo as leis divinas e por esse ou por aquele motivo estão fazendo a coisa que não deve, né? Mas quando a influência desses espíritos eles cessam, né? Porque nós tomamos a iniciativa de não permitir, então ele simplesmente vai embora, ele se desliga de nós. Por quê? Porque ele não encontrou em nós aquilo que ele estava querendo, o que eu chamo de campo fértil, né? Nós não demos a ele tudo aquilo que ele precisava para nos fazer o mal, nos obsidiar, né? Então nós encerramos ali com a nossa vontade firme de não aceitar. Continuando, se atribuís uma doença ao demônio, quando houverdes curado a doença, direis também que expulsaste o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa segundo o sentido que se der às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando não se olha senão a forma, e quando se toma alegoria pela realidade. Compreendei bem isto e o guardai, pois é de uma aplicação geral. Então, no Evangelho se falava muito, né? Se a gente pegar os Evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus, João, falava-se muito que Jesus expulsava os demônios, né? Jesus tinha uma autoridade moral inigualável, né? Jesus era a perfeição. Então, só o fato dele chegar perto, aquele magnetismo de Jesus, os espíritos maus já percebiam e iam embora. E às vezes aqueles mais recalcitrantes, mais renitentes, Jesus até falava: sai. Era o suficiente, Jesus só falava isso: sai, vai embora, deixe esse corpo, quer dizer, deixe essa pessoa em paz. E eles iam. Mas era em função da autoridade moral que Jesus possuía e possui, né? Então, expulsar o demônio, né, que falava o Evangelho, é exatamente isso, né? E nós podemos também fazer. Jesus nos recomenda, ele disse isso aos discípulos dele, né? Vai, leve a palavra, cure os doentes, expulse os demônios, né? Isso acontece muito na mesa mediúnica, no trabalho mediúnico, conversando com esses espíritos que estão equivocados no mal, mostrando um caminho para eles, a possibilidade de uma renovação. Eles vão, muitos aceitam e vão, outros não, são mais recalcitrantes, continuam no mal, mas outros aceitam. É a mesma coisa que se falava no Evangelho, é o que se faz hoje nos trabalhos mediúnicos. Convulsionários, questão 481. Os espíritos exercem um papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários? E os espíritos respondem: sim, um papel muito grande, assim como o magnetismo que lhe é a fonte primeira. Então, aqui vamos fazer uma explicação. Os convulsionários, na época, né, que recebiam esse nome, nada mais eram do que os médiuns, né, que estavam sujeitos às influências do mundo espiritual, possuíam, como possuem até hoje, uma sensibilidade maior, uma percepção maior. E pessoas com um magnetismo muito forte, pessoas encarnadas, né, ou espíritos que estavam desencarnados, exerciam e exercem até hoje um magnetismo, um poder de influência
muito grande. Por isso que a resposta é sim, né? Dizendo que é um papel muito grande, assim como o magnetismo. Quer dizer, os espíritos atuam de uma forma bastante intensa na pessoa, e também o magnetismo, que é a fonte primeira de toda essa percepção, de toda essa capacidade que o médium tem de perceber, de sentir as coisas. Todavia, seguindo na resposta, todavia o charlatanismo frequentemente tem explorado e exagerado esses efeitos, o que os tem feito cair no ridículo. Por quê? Porque naquela época, na época de Kardec, era comum que os magnetizadores, os hipnotizadores se utilizassem dos médiuns para fazer espetáculos, né? E com isso ganhar dinheiro, auferir recursos, expondo os médios a uma situação delicada, constrangedora, muitas vezes ridícula, né? E os médios muitas vezes se deixavam envolver por essas pessoas de má índole. Eu coloquei aqui um vídeo, o endereço de um vídeo, né? Que está no YouTube, Corrente Magnética, o magnetismo aplicado à desobsessão. É um vídeo de 15 minutos e 33 segundos que vocês podem acessar lá no YouTube com esse título. Vocês vão ver o que é uma corrente magnética, né? O que é a influência do magnetismo nos médios. Então é isso, os espíritos exerciam e exercem sim um papel muito grande nos fenômenos, né, nos médiums, e o magnetismo é a causa primeira. Kardec faz uma outra questão dentro da 481. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para essa espécie de fenômeno? Bem, pouco elevada, né? Espíritos inferiores. Crede que os espíritos superiores se divertem com semelhantes coisas? Quer dizer, espírito superior vai fazer um médium que tem essa sensibilidade de captar as coisas do mundo espiritual, passar pelo ridículo, né? Explorar, às vezes, a boa-fé desses médiums? Então, não são espíritos bons que fazem isso, né? Via de regra, são espíritos de pouca elevação, os espíritos atrasados. Questão 482. Como o estado anormal dos convulsionários, quer dizer, aquelas pessoas suscetíveis à mediunidade, né, possuidores de mediunidade, e dos que sofrem crises, pode acontecer subitamente em toda uma população, quer dizer, pegar outras pessoas também? Resposta: efeito simpático. E aqui, esse efeito simpático não é no sentido da palavra como nós conhecemos. Ah, fulano tem uma simpatia pelo outro, tem por mim, ou eu tenho uma simpatia. Não, não é nesse sentido. É simpatia no sentido de sintonia, né? De vibração, de pensamento, de ideia, de afinidade. Então, é nesse sentido a palavra simpático. Então, resposta: efeito simpático. As disposições morais, né, se comunicam muito facilmente em certos casos. Não estão alheios aos efeitos magnéticos para não compreender isso. E a parte que certos espíritos devem nisso tomar por simpatia àqueles que os provocam. Então, eles estão dizendo assim, sintonia, essas disposições morais, que é o que nos aproxima muitas vezes de outros espíritos, sejam espíritos bons ou ruins, é essa identidade de pensamento, de sentimento, de emoções, né? Muito facilmente ela se transmite de um para o outro. E ele diz aqui na sequência que nós não estamos alheios aos efeitos do magnetismo, como nós vimos na questão anterior. A força do magnetismo, né? É como se o magnetismo ele liga os espíritos, né? Liga as pessoas. Então, uma pessoa que tem um magnetismo, vamos dizer assim, forte, mais atuante, esse magnetismo dela pode preponderar numa outra pessoa. E essa pessoa sentir com muita intensidade
a força do outro, né? Então, é nesse sentido que há essa comunicação que ele fala em toda uma população, né? Quer dizer, em muito mais pessoas. É pelas disposições morais, pelo contato, pela força que um atua sobre o outro por meio da afinidade das ideias, de pensamento, de sentimentos. Então, é nesse sentido. E Kardec vai fazer um complemento dessa resposta dos espíritos exatamente nesse sentido. Ele diz: entre as faculdades estranhas que se distinguem nos convulsionários, né, naqueles que têm a mediunidade, reconhece-se em dificuldade as que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Então, no sonambulismo, que é um estado, né, um grau de desprendimento do espírito do corpo, a gente já estudou isso na lição passada, né? A dupla vista, sonambulismo, êxtase, né? E o magnetismo oferece exemplos. E ele cita aqui: tais são, entre outras, a insensibilidade física, o conhecimento do pensamento, a transmissão simpática das dores e etc. Né? Então, essas pessoas, esses médiuns, né, que têm essa percepção, essa capacidade, eles também podem ter a insensibilidade física. Por exemplo, uma pessoa que está sob efeito do sonambulismo pode sofrer uma batida, um ferimento, alguma coisa, ela nem sentir, nem perceber, né? Dando sequência, não se pode, pois, duvidar que os que sofrem crises estejam em uma espécie de sonambulismo desperto. Então, o médium ele está desdobrado, mas ao mesmo tempo ele capta muitas coisas, né? Por isso que o médium tem essa percepção, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros, né? Então, a gente já viu isso, o poder do magnetismo, a influência dos espíritos uns sobre os outros, né? Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados, sem o saberem. Quer dizer, eles exercem a influência sobre outros espíritos, mas também recebem essa influência de uma forma bastante intensa em função da mediunidade que essas pessoas possuem. Questão 483. Qual é a causa da insensibilidade física que se nota, seja em certos convulsionários, seja em outros indivíduos, submetidos às torturas mais atrozes? Olha que pergunta interessante, né? Pessoa submetida a torturas, a dores físicas, né? Porém, elas apresentam uma insensibilidade física, elas não sentem a dor. Resposta: em alguns, é um efeito exclusivamente magnético que age sobre o sistema nervoso, da mesma forma que certa substância. Então, o magnetismo ele é tão poderoso, ele é tão forte, que é como se aquela pessoa tivesse ingerido uma substância ou, por exemplo, recebido uma dose de anestésico. Então, ela não sente a dor. Né? Então, essa é uma possibilidade. A outra, a exaltação do pensamento enfraquece a sensibilidade, porque a vida parece retirar-se do corpo para se transportar o espírito. Então, falando aqui em exaltação, a gente pode lembrar os fanáticos franceses jansenistas, né, que eram um pessoal que seguia lá uma seita instituída por um bispo da época, né, no século XVIII, e eles seguiam de uma forma cega todos aqueles dogmas, todos aqueles ensinamentos. E eles faziam isso de uma forma tão intensa, mas tão intensa, que eles tinham convulsões em função da exaltação religiosa, em função daquilo que eles estavam vivendo, estudando, naquilo que eles acreditavam. Essa exaltação era tão intensa que eles tinham até convulsão. E a gente já viu isso, por exemplo, na televisão. Na Índia, tem os faquir, né, que deitam em camas de prego, que ficam meses sem comer, sem que nada aconteça. Tem pessoas que chegam, por exemplo, nas Filipinas, tem uma época do ano que tem homens, né,
que chegam a se crucificar, eles ficam crucificados com as mãos pregadas na cruz, é pregada mesmo, prego, né? E eles ficam ali durante horas, coisa que para nós seria impensável, tamanha a dor. Então, veja, eles estão tão focados, eles estão tão imbuídos naquilo que eles estão fazendo, eles estão tão exaltados, né, naquela situação, que eles nem sentem dor. Né? E às vezes é normal, por exemplo, a gente se machuca quando a gente está jogando bola, um exemplo. Aí leva um tombo, uma batida, a gente está naquela coisa tão intensa do jogo, né? Se dedicando ali, se doando, que você nem percebe. Aí alguém chega e fala assim, puxa, você viu, você cortou a perna ali, olha como é que tá, não sei o que, você fala, poxa, eu nem percebi. Né? Quer dizer, o corpo em movimento, o sangue ali, a adrenalina jorrando na corrente sanguínea, a pessoa focada naquilo que ela está fazendo, ela nem percebe a dor. Né? Às vezes, numa guerra, o soldado leva um tiro, uma facada, enfim, alguma coisa, ele se machuca gravemente, mas ele está tão envolvido ali, ele está tão focado, ele está tão situado naquela circunstância que ele nem percebe, ele só vai perceber depois. Né? Então, ou porque a pessoa, em face do magnetismo tão intenso que ela possui, ela é como se ela tivesse ingerido uma substância anestésica, ou em função dessa exaltação do pensamento, a insensibilidade pode acontecer. E Allan Kardec vai fazer aqui um comentário, né, no sentido de corroborar aquilo que a gente está dizendo aqui. Né? A exaltação fanática e o entusiasmo oferecem frequentemente nos suplícios, quer dizer, nas dores, o exemplo de uma calma. Quer dizer, a situação é tão grave, tão intensa, que às vezes até bate ali na pessoa uma calma, uma tranquilidade, sendo que em outro momento ela entraria em desespero. Sabe-se que no calor do combate a pessoa não se apercebe frequentemente de um ferimento grave, enquanto que em circunstâncias ordinárias, quer dizer, circunstâncias comuns, uma arranhadura faria estremecer. Então é aquilo que eu acabei de falar, né? A pessoa está tão envolvida naquela exaltação, naquilo que ela está fazendo, que ela nem percebe que aconteceu alguma coisa. Então eu recomendo que vocês leiam bem esse comentário do Kardec. Mas, em síntese, é isso. Nessa última parte do nosso estudo, nós vamos falar sobre afeição dos espíritos por certas pessoas. Então, a questão é a 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? Resposta: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que possam vir a ser, né? Vir a ser viciosos. Daí a sua afeição, por causa da semelhança das sensações. Então, é aquilo que a gente já estudou em aulas passadas e a gente tem batido, né, com bastante frequência. É uma questão de sintonia, de afinidade de pensamento, de ideias, de sentimentos, de emoções. Ora, se eu procuro fazer o bem, ter sempre uma leitura edificante, né? Vou no templo religioso, procuro me corrigir dos erros, das dificuldades que eu enfrento, fazer o melhor que eu posso em todas as situações, né? Seguindo os ensinamentos do Evangelho, enfim. Lógico que eu vou estar sintonizando, me afinizando com espíritos do bem, que vão me ajudar, né? Vão me amparar. Agora, se eu sou uma pessoa violenta, agressiva, maledicente, ciumenta, raivosa, ora, eu vou me aproximar de quem? De espíritos que têm essa mesma sintonia, que têm essa mesma forma de pensar e de sentir. Se eu vivo, por exemplo, dentro de um bar, onde ali tem palavrões, tem conversa, tem bebida alcoólica, muitas vezes circulando droga, com que tipo de espírito que eu vou estar me sintonizando? Com aqueles espíritos ali, equivocados, né, que estão num caminho ruim.
Então, tudo depende, né, daquilo que a gente está buscando, daquilo que a gente está procurando. Se a gente está procurando o melhor, o bem, as coisas saudáveis, são com bons espíritos que a gente vai se associar. O contrário é verdadeiro, né? Seguindo, questão 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Está só no plano da moralidade? Resposta: a afeição verdadeira nada tem de carnal. Então, a afeição, ela não tem vínculo com o nosso corpo físico, com a carne. Ela é realmente de ordem espiritual e de ordem moral. Mas, tem um mas aqui, quando um espírito se liga a uma pessoa, nem sempre é por afeição. E pode aí misturar uma lembrança das paixões humanas. Então, como eu citei na questão anterior, eu sou uma pessoa que eu bebo, então eu vou no bar. E aqueles espíritos não estão ali ligados em mim por sentimentos nobres, né? Eles querem, através da minha pessoa, que ao ingerir a bebida alcoólica, passe para eles, que estão ali no plano espiritual, fluidos da bebida alcoólica, que vão saciar, que vão satisfazer a necessidade deles, né? Então, as pessoas que se drogam, né? Então, esses espíritos que ficam ali do lado daquela pessoa, elas são favorecidas pela droga que o encarnado consome. Por isso que ele diz, mas quando um espírito se liga a uma pessoa, nem sempre é por afeição. Ela, na verdade, ela não tem afeição nenhuma, ela está se utilizando daquela pessoa para poder saciar as suas necessidades, muitas vezes viciosas, né? Seja na bebida, seja na droga, seja no sexo, seja no que for. Então ela se aproxima, não é porque ela tem uma afeição comigo, é porque ela me usa, ela me utiliza para se satisfazer, atingir um determinado fim. E é por isso que a gente precisa estar sempre atento. Lembremos sempre o que Jesus disse: vigiai e orai. Questão 486. Os espíritos se interessam por nossa infelicidade e por nossa prosperidade? Os que nos desejam o bem se afligem com os males que experimentamos durante a vida? Resposta: os bons espíritos fazem o bem possível e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Então, né, os espíritos do bem que se interessam por nós, eles ficam muito felizes, né, quando a gente está feliz, quando a gente está conquistando algo bom, algo interessante, que está elevando o nosso espírito, a nossa moralidade. Então, eles estão ali felizes, alegres, nos apoiando, nos ajudando. Seguindo, eles se afligem com os vossos males quando não os suportais com resignação. Então, eles ficam aflitos, eles ficam angustiados quando a gente está passando por algum problema, com alguma dificuldade, né, na vida material, e ao invés de nós suportarmos essa dificuldade, essa vicissitude com sabedoria, com resignação, a gente se revolta, a gente passa a ter ódio no coração, né? Falar impropérios, maldades, enfim. Aí eles ficam tristes. Porque esses males são sem resultado para vós. Sois como doente que rejeita a bebida amarga que deve curá-lo. Por quê? Porque esses males que a gente passa, às vezes, na vida, essas vicissitudes, os problemas, as dificuldades, são bebidas amargas, né? Que muitas vezes é o que vai nos curar, é aquilo que o remédio, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, né, remédio não é gostoso, que nós estamos precisando tomar para curar um mal que temos em nós, né? Então, eles nos acompanham, nos ajudam, nos apoiam, mas eles ficam felizes quando estamos bem, quando estamos no caminho certo, mas também eles demonstram, ficam tristes, angustiados quando a gente se revolta, quando a gente não é uma pessoa resignada em face dos problemas das dificuldades da vida material. Questão 487.
de qual natureza de mal os espíritos se afligem mais por nós? O mal físico ou o mal moral? E eles respondem: vosso egoísmo e vossa dureza de coração. Ou seja, orgulho e egoísmo. Daí tudo deriva, quer dizer, tudo advém desses dois sentimentos que carregamos, que são muito fortes ainda em nós: o egoísmo e o orgulho. Eles, os espíritos, se riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição, e se regozijam com aqueles que têm por efeito abreviar o vosso tempo de prova. Então, quer dizer, eles chegam até a achar engraçado, né? Vamos dizer assim, porque eles dizem que eles se riem desses males imaginários que nascem desses dois sentimentos ainda que nós temos, né? Muito marcante na humanidade, que é o orgulho, que é o egoísmo, a ambição. E eles ficam felizes, eles ficam alegres, né? Quando tem por efeito abreviar o nosso tempo de prova. Quando nós passamos por situações, por momentos em que aquela experiência, muitas vezes dolorosa, né, faz com que a nossa prova, o nosso tempo de prova diminua, porque a gente aprendeu, né? A gente, a duras penas, percebeu qual o caminho certo a adotar. Então, nesse caso, né, que a gente aprendeu com o fato, com a experiência, e isso acaba por enobrecer o nosso espírito, melhorar a nossa condição moral, aí eles ficam felizes, eles se regozijam. E Allan Kardec vai aqui fazer um complemento, uma explicação, vamos dizer assim, sobre essa resposta, dizendo exatamente isso, que os espíritos, sabendo que a vida corporal, a vida física, ela é transitória e que as tribulações que a acompanham são os meios de chegar a um estado melhor, né? As tribulações faz com que a gente adquira experiência para que a gente melhore a nossa conduta, né, a nossa percepção de mundo, a nossa percepção de Deus e das coisas corretas, né? Quando eles percebem que essas tribulações nos fazem chegar numa condição melhor, eles se afligem mais pelas causas morais que nos distanciam deles que pelos males físicos que são passageiros, né? Então, tá aí o Kardec, ele reforça aquilo que está na resposta dos espíritos, né? Os espíritos se preocupam em relação a nós muito mais pelas coisas de ordem moral do que pelas coisas que acontecem no nosso corpo físico. Uma doença, por exemplo, que muitas vezes vem nos ensinar alguma coisa. Aquela doença, ela vem nos trazer uma mensagem, né? De falhas, de erros, enfim, de alguma coisa que nós precisamos alertar e modificar. Mas eles entendem que isso, essa doença, esse problema físico, é passageiro, né? É transitório. Então, a preocupação deles em relação a nós é muito mais do ponto de vista moral do que do ponto de vista físico. Os espíritos que veem nas aflições da vida um meio de progresso para nós consideram-nas como uma crise momentânea, né? Quer dizer, momento, passageira, que deve salvar o doente. Então, eles se compadecem dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos com os de um amigo. Então, é isso. A preocupação deles em relação a nós é muito mais no campo moral do que no campo físico. Até porque as coisas do campo moral, do campo do espírito, são aquisições que vão ficar conosco para sempre. Enquanto que as coisas, do ponto de vista material, elas são passageiras e aqui elas ficam quando o nosso desencarne. Por isso que a preocupação deles em relação a nós é muito mais moral do que física. Vamos para a última questão do nosso estudo, que é a questão 488. Nossos parentes e nossos amigos que nos precederam na outra vida têm por nós mais simpatia que os espíritos que nos são estranhos? Resposta: sem dúvida,
e frequentemente eles vos protegem como espírito, segundo o seu poder. Então, é claro, os nossos parentes, né? Aqui ele fala de parentes, mas amigos, né? Que nos precederam, aonde eles estiverem, eles tentam, na medida do possível, né? Nos proteger, nos dar apoio, nos dar amparo nos momentos difíceis que nós vivemos aqui na carne, como nós futuramente, quando estivermos no plano espiritual e vamos ter as nossas afeições, os nossos filhos, os nossos parentes, amigos, nós também vamos torcer, vibrar, orar, né? Fazer o que estiver ao nosso alcance, aonde estivermos, em benefício dessas pessoas que nós gostamos. É uma coisa muito natural, né? Que a gente faça isso por aqueles que nós gostamos, nós conhecemos, e esses espíritos por nós também, quando eles estão no plano espiritual e nós aqui encarnados. Então é algo perfeitamente normal. E Kardec faz uma outra questão. Eles são sensíveis à afeição que lhes conservamos? Quer dizer, essa afeição que nós temos por eles pode sensibilizá-los? Eles ficam sensibilizados com essa afeição que nós temos por eles? Resposta: muito sensíveis, mas esquecem aqueles que os esquecem. Então, eles são sensíveis, sim, porém, se a gente os ignora, se a gente nem se lembra deles, né, em nenhum momento, eles também não vão se preocupar conosco, nem vão lembrar de nós. É como se fosse, vamos dizer assim, uma rodovia de mão dupla, uma vai e uma vem. A gente se lembra deles, tem afeição, tem carinho, vice-versa. Se a gente não tem, né, eles também, da parte deles, não terão. Bem, meus amigos, chegamos ao fim de mais um estudo. Eu espero, como sempre eu digo, ter contribuído minimamente para o entendimento das questões, mas sobretudo das respostas, né, do assunto que é objeto do nosso estudo, porque às vezes são algumas perguntas meio assim complicadinhas, às vezes as respostas não nos parecem muito claras, então o objetivo nosso é estudar junto e auxiliar nesse entendimento. Eu espero ter cumprido esse papel, ter ajudado de uma forma singela no entendimento desse nosso estudo tão importante, né, para a nossa vida moral, para a nossa vida espiritual. Eu agradeço a todos vocês pela atenção, pelo carinho e nos encontraremos num próximo estudo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós.